Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Graça e paz para todos. Eu quero pedir a todos que já são inscritos que se inscrevam no meu mais novo canal. Você sabia? Caso você ainda não recebeu ainda os vídeos, entra lá no Zap que eu vou estar mandando um vídeo para você. Fala sobre alimentação saudável. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Números, capítulo 20, versículo 2 e 3. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. O tema da mensagem: a murmuração leva à morte. Em Êxodo, capítulo 17, os hebreus murmuravam constantemente e exigiam que Moisés lhe desse água. A resposta oportuna de Moisés é um exemplo para todos. Ele buscou ao Senhor para saber a atitude correta que deveria tomar. E Deus falou. A obediência de Moisés aos olhos dos anciãos confrontou a atitude profana do povo. E por meio da oração, ele viu Deus provar que era poderoso. Números capítulo 20, o erro de Moisés. Os hebreus estavam com sede e novamente murmuram. É preciso um determinado tipo de fé para acalmar tais murmurações e fazer com que as águas do avivamento nasçam. Deus instruiu a Moisés a falar com a rocha. Em vez disso, Moisés se permitiu ser controlado por uma emoção extremosa, muitas vezes atribuída a certos tipos de avivalista. Acrescentado às palavras de Deus, ele feriu a rocha com seu cajado. A água brotou, mas não sem consequências para Moisés. Sua ação impulsiva e sua incredulidade partiram o coração de Deus. O preço foi alto. Proibido de entrar na terra prometida. Ele jamais veria o alvo para o qual estava prosseguindo. Deus falou e o mundo passou a existir. E ele quis que Moisés demonstrasse a mesma fé aos olhos do povo. A desobediência de Moisés deveria ser um aviso para todos os guias impulsivos e desobedientes que desejam entrar em sua terra prometida. Verso 8: falai à rocha. Moisés e Arão foram ordenados por Deus a falarem à rocha e não feri-la, conforme fora feito em Horebe. Moisés demonstrou a resposta de Deus às reclamações do povo. Entretanto, ele feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, quando Deus havia instruído simplesmente a confiar nele e falar
como um símbolo de autoridade do Senhor. O pecado de Moisés foi, de fato, tentar dividir os créditos com Deus. Verso 10. Observe o uso do verbo no plural. Faremos. A santidade de Deus estava em questão. Verso 12. Moisés foi silenciado pela punição de Deus. Verso 12. Não metereis esta congregação na terra. Moisés foi proibido de introduzir o povo de Deus em Canaã, porque não obedecera cuidadosamente a ordem do Senhor. Moisés era o líder espiritual do povo de Deus, por meio de quem Deus outorgou a lei. Sua responsabilidade de obedecer a palavra do Senhor era maior por causa da sua posição elevada e influência. O pecado de Moisés foi duplo. Primeiro, falou imprudentemente, como se a glória e o poder residissem nele mesmo e em Arão. Em segundo lugar, agiu desaforadamente ao ferir a rocha 2 vezes com ira. Ao invés de falar a rocha conforme Deus tinha ordenado, ao falar e agir temerariamente, Moisés demonstrou que não tinha confiança em Deus e daí tornou-se rebelde contra o seu mandamento. Naquele momento crítico, Moisés revelou falta de fé e obediência, que é o modo incorreto de corresponder à palavra de Deus. Além disso, Moisés deixou de, com seu ato, expressar que Deus é santo e digno, e decidiu não temer a Deus, nem obedecer ao seu mandamento. Através desses versículos, Deus faz ver a todos os ministros do Evangelho a responsabilidade de obedecerem à palavra de Deus, devido à sua posição, assim como Moisés desqualificou-se para introduzir o povo em Canaã. Assim, também os ministros de hoje podem ser reprovados em caráter permanente para certas áreas de liderança, por sua infidelidade aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios capítulo 10. Não devemos tentar a Cristo como os israelitas o tentaram. Verso 1. Não quero que ignoreis. É possível alguém ser redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus por causa de conduta pecaminosa. Isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos da experiência de Israel. Verso 5. Foram prostrados no deserto. Os israelitas foram alvos da graça de Deus. No Êxodo, foram libertos da escravidão, batizados
divinamente sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com Deus. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por Ele no deserto. Perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. O argumento do apóstolo Paulo é que, assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de Israel, assim também Ele não tolerará o pecado dos crentes da nova aliança. Verso 6. Essas coisas foram feitas em figura. O terrível juízo divino sobre os israelitas desobedientes serve de exemplos e advertência aos que estão sobre a nova aliança, para não cobiçarem as coisas mais. O apóstolo Paulo adverte aos coríntios que, se eles forem infiéis a Deus, como Israel, eles também serão julgados e não entrarão na pátria celestial prometida. Deus requer obediência e santidade. Deus não tolera rebelde, crentes que ficam reclamando, murmurando o tempo todo. Por isso, é uma advertência para a Igreja da Graça de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Não há outra além de ti, Senhor. E a tua palavra diz que, operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o teu agir na terra dos viventes. Aí está, meu Pai, a explanação da tua palavra. Um povo que o Senhor tirou, libertou, meu Deus, do Egito, mas que a maioria, meu Deus, foram prostrados no deserto, Senhor. Somente Josué e Caleb, dos 600.000, meu Pai, entraram na terra prometida. Porque o espírito de Josué e Caleb era o espírito manso, temente, obediente a ti, ó Pai. E esta palavra serve de advertência, Pai. Durante 10 vezes no deserto eles murmuraram e tentaram a ti, Senhor. E por isso ficaram prostrados no deserto, meu Pai. Uma vez eleitos e agora são reprovados, meu Pai. E o apóstolo Paulo adverte à igreja dos Coríntios que, assim como o Senhor reprovou lá no deserto, o Senhor é imutável, Pai, requer obediência, temor, meu Pai, santidade da parte da tua igreja, e não quer ver os filhos murmurando e reclamando, meu Pai, questionando a tua soberania, porque tu és um Deus fiel, um Deus zeloso. Oh Deus grande e tremendo, desperta a tua igreja, continua levantando homens, meu Pai, para pregoar a tua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, Pai, que venha despertar o teu povo, porque os dias são maus e a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, o Senhor vai arrebatar a tua igreja. Por isso eu te peço, Pai, liberta a tua igreja e aviva a tua obra, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus, amém.